Olá, meu nome é Jennifer Matos, eu sou advogada especialista em Direito Digital e diretora executiva da PUC Angels Curitiba. A PUC Angels é um hub que reúne conselheiros e investidores anjo, alumnis das PUCs espalhadas pelo Brasil, com a missão de melhorar o mundo através da educação. E para cumprir essa nossa missão institucional, a gente criou esse podcast, que é o PUC Angels Curitiba Cast, onde a gente vai trazer esse espaço para que os nossos conselheiros anjo possam compartilhar conhecimento de qualidade. O episódio de hoje foi patrocinado pela BindFlow, uma empresa que cria soluções de tecnologia que geram impacto real. Então, muito obrigada, equipe da BindFlow, por patrocinar esse episódio mais do que especial. Para conhecer a BindFlow, a gente recomenda que você aponte a sua câmera para esse QR Code, onde você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a empresa que nos prestigiou nessa tarde, para a gente poder falar um pouquinho sobre um tema tão importante, que é o tema da transição de carreira do mundo corporativo para o empreendedorismo. E para nos ajudar nessa missão de falar sobre esse tema tão interessante, nós temos nossas duas conselheiras e também líderes de comitê da PUC Angels Curitiba. E eu vou pedir para que elas possam se apresentar. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês nessa tarde. Obrigada pela oportunidade, também obrigada por dividir aqui o nosso espaço, né? Bom, eu sou Bibi Sarmento, eu tenho quase 30 anos como executiva de RH, no mundo corporativo, e há mais ou menos uns 3 anos já fiz a minha transição de carreira. Eu descobri a Mafone que você não faz transição de carreira, você faz expansão de carreira, e eu achei perfeita a colocação, justamente porque a gente não deixa a nossa carreira para trás, nós vamos acumulando outras experiências. Com minha experiência toda é dentro da área de processos, dentro da área de compliance e da área administrativa. E mais do que toda essa experiência que eu tenho, eu ainda fui estudar etiqueta em São Paulo, em Londres, onde eu me apresento esta empresa de São Paulo, né, a Escola de São Paulo, de Londres, aqui em Curitiba, para falar de comportamento. Então, hoje, meu foco é atuar com lideranças, com equipes de alta performance, de comportamento, mas com o olhar das boas práticas da etiqueta corporativa, social, diplomática. Bacana. Seja muito bem-vinda novamente. Também agradeço, Jennifer, Bibi, por essa oportunidade incrível, de estar aqui. Então, eu sou a Eliane de Oliveira Moreira. Eu tenho 25 anos de experiência no mundo corporativo, na área de finanças e controladoria. E, em paralelo, essa minha experiência corporativa, eu sempre trabalhei também com as instituições de ensino, lecionei, e eu gosto muito com a saúde também. E a minha transição de carreira, essa ampliação de carreira, ela aconteceu no ano passado e foi agora, estou vivendo aí um momento muito diferente. E o meu grande objetivo foi desenvolver a minha empresa, a IM Oliver Consulting, para atuar na área financeira, assessorando as pequenas e médias empresas e trazendo aquele conhecimento muito rico, muito bem elaborado do mundo corporativo, porque as pequenas empresas, elas não dispõem de um diretor financeiro, elas não dispõem de um controller, de um gerente, e como poder colocar de uma forma muito prática e muito acessível esse conhecimento que faz toda a diferença na gestão financeira das empresas. As empresas precisam, elas gritam, eu consigo perceber agora, acompanhando diversos empresários e mesmo pessoas físicas, que a questão financeira é uma questão de saúde, de bem-estar. Tratar esse lado, você vai conseguir ter uma qualidade de vida e evoluir de uma maneira muito mais sustentável, feliz, e prazerosa. Então, eu vejo também hoje no meu propósito, atuando na PUC Angels como líder do nosso comitê de educação, é um propósito muito grande e estou muito feliz nessa nova fase aí da minha carreira. Que bacana.
duas profissionais que têm uma trajetória bastante similar, né? Apesar de uma ter atuado no campo de liderança, de gestão de pessoas e você trabalhando com finanças, né? E eu gostaria de entender um pouquinho como é que foi a escolha da profissão de vocês, né? Então, passando nessa primeira fase aí no mundo corporativo, como é que foi escolher a faculdade? Vocês escolheram o curso com facilidade? Já sabiam mais ou menos o que vocês queriam fazer? E explicar um pouquinho como é que foi esses primeiros anos aí de carreira. Vou tentar ser breve. Bom, eu venho de uma família muito simples. E o meu pai prezava muito pela educação. E ele era uma pessoa que estudou até quinta série. E como a gente não teve oportunidade, eram muitos filhos, e nós não tivemos oportunidade de estudar numa boa escola, ele queria que a gente fizesse Cefet. E daí eu tentei muitas vezes Cefet, porque eu queria eletrônica, que era o curso mais difícil da minha época. E eu tentei muitas vezes, só que eu não tinha educação suficiente para competir com os alunos. Aí eu perdi um ano, quando eu terminei, depois eu parei, aí fiz um ano meio sabático entre o ensino fundamental e o ensino médio. E bem nessa época eu perdi meu pai, e daí eu disse assim, eu não vou mais tentar isso. Tinha tentado 5 vezes, a última score eu acho que era muito alta, sei lá, tirei quase 9 e eu não consegui passar. E depois eu disse, não quero mais isso. E fui estudar administração, técnica de administração, porque era o que tinha de melhor público. Gostei muito, me conectei com isso. Aí quando eu terminei, um pouquinho antes, acho que uns 2 anos antes de terminar, eu fui convidada, também por acaso, para cobrir férias numa agência de emprego, meu primeiro emprego formal. Eu fui ser secretária, né, recepcionista. Quando aconteceu isso, em 3 meses, eu sou uma pessoa que eu tenho muita sede de conhecimento. Então eu cheguei lá, não conhecia nada, mas comecei a querer entender como funcionava. Não 30 dias que eu tinha. Em 3 meses, eles acabaram demitindo esse secretário, me contratando. Em 3 meses, eu estava fazendo recrutamento. Eu tinha 16 anos. Hoje eu fico pensando, quem é que coloca uma pessoa de 16 anos, né? Mas foi assim que aconteceu. E como eu estava no ambiente de RH, eu acabei optando, quando eu fui fazer faculdade, optando por fazer administração com ênfase em RH. E para minha sorte, e eu digo sorte porque eu acho que é uma fase muito complexa você, jovem, escolher o que você quer fazer da vida. Eu entrei nas áreas que eu tinha muita afinidade. Então, a minha escolha foi meio por acaso, né? E eu acho que tem um detalhe aqui que vale a pena compartilhar, né? Porque, à época, eu tenho uma irmã gêmea, e a minha irmã fez, eu acho que foi para a faculdade, ela escolheu fazer psicologia e eu escolhi fazer administração. Eu trabalhava com recrutamento, que naturalmente é o psicólogo que vai para essa área, e ela trabalhava com administração de pessoal. E o meu chefe, à época, falou assim, tá tudo errado. Quando eu passei, ele falou assim, tá tudo errado. Eu falei assim, o que tem de errado? Ele falou assim, você que tinha que estar fazendo psicologia. Eu falei assim, mas eu não quero. E eu só estou trazendo isso porque acho que essa minha certeza, ou eu não querer a influência dessa pessoa externa, que não me conhecia direito, foi fundamental para conseguir trilhar a minha carreira. Então, não... E vocês, por que não? Eu falei assim, tudo que o psicólogo faz dentro dessa área, eu posso fazer. O que eu não posso fazer, a gente tem o psicólogo que vai fazer. Né? Então, acho que essa foi um grande salto e eu lembro muito bem, marcou muito isso para mim. Porque, por acaso, eu gostava das áreas, por acaso, também, né? Digo por acaso porque foi num momento que a gente não sabe exatamente se a gente tem aquela afinidade de trabalhar isso a vida inteira. Eu acabei me encontrando e hospitando a minha carreira entre essas áreas. Bacana. É muito bom ouvir a Bibi, porque a minha história também ela tem aí vários pontos bem similares.
Enfim, eu prestei vestibular, pessoal, foi bem no ano de implantação do Plano Real. Então já faz um bom tempo, né? Mas foi um momento muito delicado financeiramente para minha família, né? Meu pai tinha uma loja de materiais de construção, então os negócios estavam bem difíceis e era o ano que eu ia, né, fazer o cursinho, né? Eu estudava no Estadual do Paraná, né? É um colégio público, mas nesse momento demandava, né, esse investimento na educação. E eu lembro que meu pai ele fez, né, um super esforço e eu comecei a cursar naquele ano, né, terminando ali o terceiro ano, né, que agora é o ensino médio, enfim. E eu pensava, gente, eu só tenho duas opções. E na época nós tínhamos só duas instituições, ou era pela Federal ou era pela PUC, que eram as mais conhecidas, né, as mais... E eu sabia que eu só podia tentar o meu vestibular só para a Federal do Paraná. Porque se eu passasse na PUC, não ia ter condições de cursar, ia ser super frustrante, né, na época. E foi esse o combinado. Eu ia fazer o vestibular e eu pensei, puxa, mas qual curso, né, eu vou prestar? E eu tinha uma preocupação também com a empregabilidade, né, porque eu queria fazer um curso que depois eu pudesse exercer e que tivesse opções de trabalho. Eu pensei, bem, eu vou escolher então ciências contábeis, porque vão ter várias opções de trabalho. Eu acho que é um curso que não se compara, né, à concorrência dos cursos com medicina, direito. Eu falei, vai dar certo. E foi, pessoal, fui, né, me preparei e consegui passar, né, na primeira chamada. Eu lembro que eu passei na exposição, passei bem, mas porque eu estudei, eu sabia a responsabilidade que eu tinha. E por grata, né, por grata experiência, tudo deu certo. Foi um curso que eu amei, que eu me identifiquei. Eu era muito jovem, né, como a Bia falou, puxa, você ali com 16, 17 anos, você vai escolher uma profissão para sua vida toda, você vai seguir esse caminho, você tem certeza que é isso? E deu muito certo, o curso foi maravilhoso, as pessoas, né, os meus colegas, e aí logo as oportunidades começaram a surgir. E mais ou menos quando eu estava quase me formando, eu tive uma oportunidade excelente para fazer um estágio na Eletrolux. E aí sim que as coisas começaram a se desenvolver, né, a efetivação veio naquele ambiente, né, corporativo mais complexo, mais interessante, com pessoas mais interessantes também, com profissionais, né, de alto nível. Então foi uma super escola e as coisas foram acontecendo. Depois, na sequência, eu cursei Direito também, que era complementar, né, a Ciências Contábeis, o meu mestrado em Administração também, áreas muito correlatas, mas eu embarquei no curso porque eu queria ter trabalho, eu queria ter garantia, né, que isso eu teria, e foi um curso que me apaixonei, que me abriram, assim, portas em diversas áreas, e seguindo, né, a área que estou hoje. Que bacana, muito legal ouvir a trajetória de vocês. E eu gostaria de entender como é que foi a experiência de vocês vivendo esse meio corporativo, que às vezes é um pouco hostil para as mulheres, né? Então, como é que foi ser mulher nesse ambiente? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram, se vocês enfrentaram, né? E quais foram as habilidades que vocês tiveram que desenvolver nesse ambiente, né? Para vocês sobreviverem e também para vocês desenvolverem a capacidade de vocês nesse contexto. Eu acho que falar do ambiente corporativo, eu não vejo que seja só o ambiente corporativo, mas é óbvio que as mulheres acabam sendo preteridas muitas vezes, mas eu não gosto, e eu passei por isso, eu sendo mulher, querendo um cargo de liderança, né, e eu consegui o meu cargo de diretoria com 31 anos, então muito jovem, né, mas eu sempre fui muito dedicada a aprender o negócio, a aprender. E eu acho que esse foi o grande diferencial para eu me destacar no mercado corporativo, porque eu nunca quis saber só do meu negócio, só da minha área, que era gestão de pessoas. Eu queria, então, desde muito, eu comentei que eu tenho muita sede de conhecimento, então, desde que eu comecei a ir para o mercado de trabalho, eu fazia o meu trabalho, mas conhecer o trabalho de outros. Então, eu sempre que eu tinha folga, eu grudava em alguém e eu ia aprendendo. Durante a faculdade, fazendo estágio, tive a oportunidade de navegar pela área financeira, contábil, pela área
de controladoria, pela área de qualidade, até eu chegar no RH, que era onde eu queria. Mas eu passei por isso e eu tive muita atenção a esses conhecimentos que fizeram com que eu pudesse ter um cargo de gestão logo que eu saí da faculdade. Eu tive um cargo de coordenação da supervisão e uns anos depois eu cheguei à diretoria. Mas você sente. Então eu não vou dizer que você como mulher não sente que você vai ser menos ouvida, porque tudo isso aconteceu comigo, tudo. Mas eu sempre gostei de pensar, e é assim que eu liderei o time. E hoje, como instrutora, como mentora, como palestrante, eu tenho um posicionamento que eu não sou feminista, eu sou feminina. Então, me respeito, então eu sempre gostei de salto, maquiagem, isso, e eu trabalhei muito em ambiente família, e isso nunca me deixou me masculinizar para poder estar nesses ambientes. E eu sempre gostei de ter a postura de falar sobre. Você precisa mostrar as tuas habilidades. Então, se você quer ser vista como uma pessoa de referência, seja uma referência. Então, aprenda, saiba conversar, saiba procurar, saiba ter inteligência emocional, saiba se posicionar. E eu acho que essa minha visão me ajudou muito, porque só para ilustrar uma situação, quando eu estava na posição de direção, já na posição de direção, eu tinha um CEO que eu entrei, aí mudou, os sócios mudaram, eram os mesmos sócios, mas eles mudaram de cadeira. E quando eu levava, eu preciso disso. E eu dizia assim, olha, não dá por conta disso. Eu sempre fui muito cuidadosa na parte legal, né, dos aspectos práticos do recursos humanos para fazer implantação de alguma melhoria ou carreira, enfim, que fosse. E ele dizia assim, eu dizia, não dá por conta disso, ou vai ter um bispo assim, assim. Ele dizia assim, eu quero me parecer de advogado. Eu pensei, eu saí de lá, ele me dava e-mail para o advogado. Eu sempre tive assessoria, né? Advogado, sempre, isso. E o parecer vinha com o que eu tinha falado, porque conhecimento técnico eu tenho, eu sou advogado, eu nem queria ser, mas eu estudei para isso também. E isso foram várias vezes que isso fiz. E até um dia que ele percebeu, ele viu, ele percebeu, não precisei dizer. Então me perguntava nesses dias como uma mentoreada que estou fazendo, ela pergunta assim, como foi para você lidar com isso? Eu falei assim, foi exatamente isso. Se quer aparecer de advogado, você vai ter advogado. Aí eu trazia, e isso foi algumas vezes. Aconteceu, eu fiquei muito tempo em surpresa, e aconteceu que chegou um determinado momento, ele sabia que o que eu dizia, ou eu tinha ido buscar referências antes, ou eu sabia. Então, ele passou a confiar plenamente em mim. Então, ele não assinava mais nenhum documento sem assinar. Ele chegava alguém, a minha já olhou, né? Então, eu acho que é sobre isso. É como você se posiciona e se prepara. Então, não é sobre... Eu sempre defendi no meio corporativo que você não contrata um homem ou uma mulher, com raras exceções, porque às vezes precisa, né? Você precisa daquele perfil, mas você contrata as competências e as qualidades que você precisa, as skills que você precisa. E o candidato que estiver melhor posicionado, você precisa, também você vai colocar aqui para trabalhar contigo. Então, tive sim dificuldades, passei por elas, mas eu acho que olhar com esse olhar mais maduro, de não se colocar em posição de vítima, e sim como é que eu faço para me posicionar, eu acho que só assim que tiver ganhar mercado.
né? Só assim que a gente vai ganhar essa notoriedade que a gente tanto busca. E aqui eu não estou dizendo que isso não existe, porque existe sim, não estou negando isso. Eu só acho que a forma como nós nos posicionamos é que vai fazer isso no papo. Excelente, também concordo. E no mundo corporativo, o que eu aprendi é que não basta você ser, você tem que parecer. Então, são várias questões que você precisa trabalhar sempre para fortalecer a sua marca. E essa questão do posicionamento é fundamental. Então, obviamente, né, eu trabalhando na área de finanças, a cobrança por assertividade nos números, correção, exatidão, sempre aconteceu. E um ponto também que eu acho fundamental é você se preparar para os fóruns, para as reuniões, no momento que você vai apresentar, você tem muita propriedade de tudo aquilo que você está apresentando. E um outro ponto que é fundamental é você desenvolver, né, as suas alianças, tem os seus aliados, né, tudo isso contribui, né, muito para que você consiga crescer de uma forma sustentável. E a questão do lado mulher, eu também não gosto de me colocar, né, como vítima, e eu nunca senti, né, enfim, é a minha realidade, mas uma diferença por eu ser mulher. Então, eu sempre tive muito claro, né, quais eram os meus objetivos, sempre trabalhei meu posicionamento, acho que de uma maneira muito firme, muito direta. Então, eu nunca tive nenhum problema com ultrapassagens de limites. E eu vejo que dessa forma eu consegui, sim, né, construir, né, a minha carreira com muita solidez. E um ponto que eu acho muito interessante, que às vezes eu me pego lembrando disso, da última empresa que eu trabalhei, né, uma empresa potente em cimentos, área de construção civil, então eu trabalhei muito nas fábricas, né, nesse ambiente fabril, que é um ambiente essencialmente, né, masculino. Então eu participei de tantas reuniões em que eu era a única mulher, né? Às vezes com 15, 20 homens, eu era a única ali naquela mesa. E eu sempre me senti muito ouvida, né, com o meu papel muito respeitado, né, tranquilamente. Eu acho que tudo isso está assim vinculado à forma de você se posicionar, de ser séria, a questão do compliance, como você colocou também, porque muitas vezes nós temos que defender, estar com o negócio, conhecer o negócio, defender o resultado do negócio, né, para que as coisas aconteçam, mas você tem um lado do compliance também, que eu, por exemplo, como finança, sempre tive que defender isso de uma maneira muito firme, muito direta. Eu sempre consegui conciliar, eu brinco, né, que colocar dois chapéus, né, um chapéu do compliance e o chapéu do resultado, e a gente vai caminhar juntos e mostrar isso para o nosso cliente interno, né, para os nossos diretores, que as coisas podem trabalhar em conjunto e o resultado vai seguir. Então, realmente, essa questão da mulher, né, eu acho que em algumas situações pode acontecer, mas eu vejo que é muito mais uma questão de posicionamento, aliás, posicionamento, conhecimento, atitude e ações, que o resultado chegará e você não vai sentir nenhuma questão, né, nenhum ponto que possa te prejudicar em função do seu papel como mulher. Que bacana. E a gente vê que cada vez mais as mulheres estão ocupando posições de liderança, né? Na própria PUC Angels, a gente está vendo, eu estou numa posição de liderança, vocês também são líderes, né? Então, quanto mais mulheres vão ocupando esses espaços, a gente vai diminuindo, né, a incidência de episódios, etc. E realmente, né, trabalhar esse posicionamento é muito importante. Eu gostaria de entender um pouquinho como foi esse momento de transição de carreira mesmo, né? De vocês terem uma carreira sólida no ambiente corporativo, de terem uma carreira ali boa, né, relevante, e pensar que era uma coisa diferente, né? Como é que foi encontrar esse momento de transição e como é que foi passar por essa jornada de transição e começar a empreender? Em 2014, eu estava trabalhando no ambiente institucional e nós passamos pelo primeiro M&A. E esse grupo, ele era um grupo muito grande, ele estava espalhado no mundo inteiro, tinha um negócio inteiro, a sede era em Phoenix, mas ele tinha negócios no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e aqui na América Latina, México e Chile. Então, eles queriam um mercado educacional aqui do Brasil. E a instituição que eu trabalhava,
é uma instituição sempre foi uma das precursoras dentro desse trabalho aqui do Brasil. Quando chegou esse projeto, a gente fazer de documentação, eu acompanhei muito próximo, porque fiz todo o processo como executivo. Todo mundo achou, nós, da cadeira de direção, todos nós achávamos que nós íamos ser investigados. Porque era meio óbvio, a gente ia passar pelos 100 dias, talvez um ano, e nós íamos ser investigados. Então, essa conversa aconteceu, olha, o que era expandir ou morrer, né? Era uma empresa que estava com dificuldade financeira, então precisava desse aporte. E daí, nesse período muito estressante, que é um período de due diligence, enfim, eu comecei a fazer um curso de receber bem. Olha só, se eu vou fazer alguma coisa para... Eu gostava de receber em casa, eu achava isso divertido, eu falei assim, vou aprender a fazer isso. E fui fazer, só que a continuidade desse curso era um curso de etiqueta profissional. Vou fazer, quando eu sair daqui, aí eu vejo o que eu quero fazer. É uma possibilidade, mas eu não fui buscar, eu fui buscar um passatempo. Aí o que aconteceu? Bem no fim, quando veio esse grupo, a gente conseguiu fazer o processo, efetivar o processo de venda, eles não mudaram absolutamente nada. Eles só incluíram a área de compliance, que eu ganhei de presente, uma área que eu não conhecia, que eu não tinha, nunca tinha passado, né, foi um processo formal em nenhuma das empresas. Eu ganhei ela de presente para implementar a área de compliance e virei compliance officer, acumulando em cargos de diretor administrativo e de FHA. E eles mudaram o nosso ano fiscal para um ano fiscal americano. Foi isso que... E eu cresci muito, então eu fui fazer, contando essa história, ela tem uma ligação lá na frente, mas eu fui fazer um curso, daí passei de 2014, e eu sou inscrita no começo de 2023. Então, quase 10 anos, eu fiquei ainda na empresa, e daí eu aprendi sobre compliance, né? Fui instituída como... e foi muito aprendizado, eu tive muito. A minha carreira deu um salto gigantesco, principalmente pelo enfoque internacional, de ter que me reportar lá um pedaço nos Estados Unidos, depois... Então foi bem interessante. Só que era um grupo que vendeu. Lá, em algum momento, eles venderam o grupo para uma financeira que tinha data marcada. Em algum momento, a gente vai vender. Então, o nosso trabalho como executivos era valorizar, melhorar o EBITDA da empresa para poder vendê-la bem. E a gente fez um trabalho fantástico. Acho que triplicou o valor da empresa. Só que, lá no final, aí nesse meio tempo, quando a gente fez o segundo M&A, eu ganhei de presente o segundo M&A, véspera de Natal. Meu gestor me chamou o diretor financeiro e falou assim, só vocês dois sabem disso. Vocês dois precisam em 15 dias fazer a escolha. Mas, gente, se a outra levou quase um ano, você acha que em 15 dias? Mas, nesse momento, a gente estava com tudo muito organizado. Mas é óbvio que um processo de gestão leva esse tipo. Levou alguns meses. Eu passei por tudo isso e quando a gente efetivamente vendeu a empresa, eu tive um choque cultural. Então, eu tinha feito um trabalho belíssimo nesse meio tempo de RH, né? Consegui prêmios pela empresa, a gente refez toda a parte de apropriação, de revisão da cultura da empresa, bem na época da pandemia, 100% online, foi fantástico o resultado. E daí, de repente, eu me vejo com outro empregador que não bateu. A cultura não era a mesma, e daí eu falei assim, eu quero isso.
E daí eu fiquei um ano tentando me desligar, tentando que eles me desligassem, né? Porque eu já tive uma jornada grande, assim, e eles não queriam, porque eu tinha um conhecimento bem esse negócio todo, né? Embora eu fosse especializada, né, em algumas áreas, eu conhecia muito negócio. Nesse meio tempo, como eu estudei etiqueta lá, tinha feito a minha formação, fui para São Paulo, eu vi nesse mercado e falei assim, vou mudar de área. Vou sair daqui, vou mudar de área, vou ser consultora de etiqueta. Fui para Londres, ainda trabalhando, né, fazendo um turno aqui, 2 turnos, enfim, trabalhei de madrugada. Fui, fiz a minha formação em Londres, fiquei lá 2 meses, e quando eu voltei, eu fui, né, negociando até um achando que eu ia virar consultora de etiqueta ou exclusivamente. Quando eu saí e postular ainda em Londres, a minha professora, ela falou assim, tá, você está levando daqui uma certificação para o Brasil, né? E não só a minha, porque eu certifico internacionalmente hoje pela escola. Ela falou assim, mas o que você vai fazer? E daí eu comecei a pensar com ela e eu falei assim, eu vou usar, porque a etiqueta ela me deu uma visão de relacionamento, de comportamento, olhar para o comportamento com outro olhar. E eu falei assim, mas isso tem tudo a ver com o que eu já fazia. Eu só vou fazer diferente. Eu só vou fazer com outro olhar. Então, a partir do momento que eu decidi ir para o mercado sair do mercado corporativo e me tornar uma empreendedora, eu falei assim, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre comportamento, eu vou continuar formando lideranças, equipes de alta performance, eu vou continuar fazendo o que eu fazia, direcionando falando disso. Então, foi uma coisa que meio que aconteceu, mas eu acho que a parte mais interessante é como você consegue conectar as coisas que você vive durante toda a tua carreira e como aproveitar a tua melhor expertise. Então, assim, por que eu vou reinventar a roda? Eu só vou apresentar, para eu ser diferente do consultor que é meu pai, eu preciso entregar algo novo para o mercado. O que é isso? Um olhar diferente, uma forma de abordagem diferente. Mentores de lideranças ou consultores de líderes, trainers de líderes, tem vários, tem vários. Então, como é que o meu trabalho, como o que eu tenho com o repertório que eu construí, pode ser diferente? Então, foi esse a virada de chave para mim. Então, é fácil empreender? Não, não é. Não é. Principalmente porque eu acho que a grande, diria que pelo menos para mim, não sei se para ele é assim, mas para mim, você dizer assim, você numa posição de direção, que era o cargo que eu ocupava, eu tinha uma equipe multidisciplinar. Eu sabia apontar, eu sabia corrigir, eu sabia orientar, eu sabia exatamente o que eu queria. Era muito fácil para mim fazer essa orientação. Quando você vai para o mercado, começando, que é como consultor, que é como mentor, você é sozinho, você ainda não tem uma estrutura de empresa, né? A estrutura que tem lá, a recepcionista que vai atender, o contador, né? O vendedor, você tem que fazer meio tudo isso. E aí a gente se perde, porque por mais que você saiba, então tudo que eu dizia, olhando para o pequeno empresário, quando eu estava dentro de um outro corporativo, eu dizia assim, essa pessoa não viu, ela não se planejou, ela não fez isso. E daí, quando você está no olho do furacão, você acha que vai ser fácil equilibrar todos esses pratos. E daí você percebe que não é. Então, eu não sei se eu pensasse, porque eu comecei a pensar em fazer transição de carreira muito antes de fazer a transição de carreira. Mas, de fato, é só na hora que você senta e está ali sozinha que você vê a dificuldade que é. E daí você precisa fazer um site. Tá,
E aí? Aí você vai contratar. Então, o que eu queimei de dinheiro errado. Então, se a gente fosse falar aqui, talvez você vá perguntar lá na frente, mas só para não perder, né? O gancho é o planejamento e buscar pessoas, pessoas que possam te ajudar antes. É fundamental, mas isso tem que estar muito sólido na nossa cabeça. E eu acho que é isso que falta para os empresários. É eles terem essa consciência antes de arriscar. Eu tinha um bom caixa, mas eu esvaziei ele com decisões erradas, né? E de que forma? Porque, não, então então vamos para São Paulo todo mês, vamos fazer a superprodução, e isso vai indo. E como que ele volta, né? Então, e eu sou capaz de sentar com um empresário e dizer para ele cuidar disso. Mas quando você está no olho do furacão, é mais complexo. Então, para mim, não foi uma transição fácil, sabe? Colocar a Eliane trouxe aqui e você pensar, já aconteceu de algumas vezes antes assim, poxa, mas e que eu larguei uma coisa que estava certinha, eu já estava numa cadeira alta, eu tinha estabilidade. A gente sabe que o mundo corporativo não é estável, mas você tem, até que você não esteja onde você está, né? Você tem lá os seus benefícios, você tem uma rede de contatos muito sólida, muito... E daí você que aí o propósito traz a gente nesse lugar de dizer assim, vale a pena. É difícil, vamos ter história para contar lá na frente, né? De repente, se sai um livro da história da minha vida, né? Ou para mim conversar aqui, mas eu acho que tem alguns cuidados que a gente precisa ter. E que mesmo sabendo, eu acho que na hora da execução, você de repente também. Excelente. Então, eu sempre gostei muito do mundo corporativo. Aquele dinamismo, aquela dinâmica de você ter que dar o teu sangue, de você entrar com tudo nos projetos, de ficar até tarde, de voltar final de semana, eu adorava. Isso até eu ter a minha primeira filha. E até esse momento, eu ficava final de semana, eu pegava o meu laptop e ficava lendo os contratos. Eu ficava fazendo planilha. Então, tudo aquilo me dava assim, muito prazer, aquilo era gostoso para mim e fazia sentido. E eu vejo também que como esse gás, né, que eu dei nesses anos foram fundamentais para que eu conseguisse edificar muito bem a minha carreira. Então, fez muito sentido. E para você crescer no mundo corporativo, você precisa se doar muito, você precisa mostrar resultados, você precisa mostrar um diferencial, né? Você precisa mexer o ponteiro do resultado para que a companhia enxergue o seu valor. E isso eu trabalhei muito bem por muitos anos e aquilo sempre me energizou e eu gostei muito. Foi, né? Esse cliente. Então, a minha filha, né? Ela é uma filhotinha da pandemia. Então, assim, ela veio também, assim, num momento muito especial para nós, né, nesse período. E eu pensava assim, nossa, e ela levou tempo aí lendo para mim. E ela chegou bem no momento da pandemia. Eu falei, gente, mas como que pode esperar tanto pela minha filha, né? E ela vai nascer bem na pandemia, nesse momento delicado. E deu tudo certo. Por quê? Quando ela nasceu, nós estávamos dando aquele período do home office, né? Enfim, quando ela tem uma babá, né, conseguir acompanhar o desenvolvimento da minha filha de casa e trabalhando, né, e entregando muito, e as coisas estavam indo super bem. Passou a pandemia, voltamos, né, para o escritório, 3 vezes na semana, 2 vezes, a gente começou, e as coisas estavam vindo. E aí veio o Antônio, veio o segundo, maravilhoso, né, ficamos super felizes, radiantes, e as coisas mudaram para mim. Então, como eu lia todo aquele cenário, toda aquela dinâmica, porque quando ele veio, chegou essa pandemia, né? Então, era uma rotina normal, eu tinha que tirar os meus filhos cedo para ir para a escola, eu voltava tarde, e viagens, né? Viagem para inglês, que algo fantástico. E aquilo começou a me incomodar e eu comecei a me questionar se aquele desenho fazia sentido.
Porque você quer ser produtiva, você quer ser mãe, você quer ser uma super profissional, você quer ser esposa, você quer ser amiga, né? Você quer ser dinheiro, você quer que tudo ande bem. Só que chega um momento que você começa a priorizar, você começa a pensar assim, mas faz sentido? Aí você começa a se questionar, né, sobre isso. Eu vi, gente, eu amo, eu gosto muito, né, da minha biografia até aqui e a valorizo muito sempre. Sempre irei honrá-la. Mas eu falei, agora eu preciso fazer um desenho diferente, né, na minha vida por conta dos meus filhos pequenos, para que eu esteja mais presente, acompanhe, porque vai passar muito rápido. E eu pensei, eu posso sim ser uma boa profissional, ser mãe, ser esposa, mas um desenho diferente, que eu vou ter mais flexibilidade, que eu vou ter liberdade e as coisas vão acontecer também. E aí sim, né, foi em setembro do ano passado, a transição veio. Não vou dizer que seja fácil, que ela foi tranquila, né, deu um susto, porque você muda tudo, toda a tua forma, né, de trabalhar, e você tem sim aquela segurança, né, do CNPJ, que muito tempo aquele CNPJ era você. Você se vendia naquele CNPJ e você não é mais ele. Agora você é Eliane, né, você é uma pessoa física, né? E se diferenciar dessa forma, então sim, tá? Foi um super desafio, mas para mim o empreender era um sonho de consumo. Pensando, né, como a gente colocou, todos os desafios, porque você, né, num cargo gerencial, você tem uma equipe, né, que você só define o que as pessoas vão fazer, os serviços operacionais, enfim, você não só, né, na direção apontando, isso deve ser feito, vamos acompanhar, fazer o follow-up, o que quando se muda, você tem que fazer tudo. Você é uma marketing, você é financeiro, você é comercial, você tenta ir por estratégias que não são as mais corretas e você acaba tendo, mas você vai aprendendo. E depois, quando passa tudo isso, que as coisas começam a entrar no eixo, você vê, puxa, tem como dar certo, e dando certo vai ser um cenário maravilhoso. Eu vou estar nesse sonho de consumo que eu sempre pensei. Então, eu estou nessa fase. Então, as coisas estão encaminhadas, está mais claro, né, como atuar, mas eu ainda estou aprendendo, né, com muitos erros também, mas eu vejo que eu já sou uma pessoa totalmente diferente, uma outra profissional muito mais completa, e você também tendo hoje contatos, né, com uma diversidade de empresários, de contextos diversos, o crescimento, e você se vê também como você pode contribuir e mudar a vida das pessoas, é o que está me dando muita motivação, me deixando muito feliz. E, obviamente, né, hoje eu consigo estar muito mais próximo com os meus filhos. Também um fator de realização muito importante para mim. Que bacana. Vocês passaram, então, por uma jornada, né, de transição, viveram, né, dois lados diferentes. Eu gostaria de saber se o sucesso que vocês tinham em mente quando vocês estavam lá no começo se mudou, né? O que era sucesso para vocês lá atrás e o que é sucesso para vocês hoje? Se mudou, o que realmente alterou aí, vivendo, né, esses dois mundos? Semelhante ao que a Ariane trouxe aqui, eu sempre fui uma pessoa que também gostei muito de trabalhar, de achar lindo quem trabalhava demais. E eu sempre trabalhei muito, muito. Várias horas por dia, e a minha carreira sempre foi a minha prioridade. Sempre. Porque eu não tenho filhos por opção, mas também refleti muito com relação a isso. Se eu quero dividir o meu espaço, essa liberdade que eu tinha, e eu falo com muita tranquilidade sobre isso, porque não é... Várias pessoas já teve aquela fase, todo mundo diz assim, mas você vai se arrepender, você... Não, eu decidi muito consciente de que eu gostava muito dessa liberdade que eu tinha para poder trabalhar. E para mim, quando criança, se eu pego e faço uma projeção, eu, quando criança, eu contei que eu tenho uma irmã gêmea, e a minha irmã era sempre a minha empregada. Você está colaboradora na minha empresa. Eu sempre brinquei de administrar empresas. E eu dizia que eu queria assinar documento. E ela era minha secretária. E
para mim, sucesso era eu ser reconhecida pelo que eu fazia. Então, desde menina, o meu objetivo era muito claro. Eu quero ter um cargo de direção, eu quero ser reconhecida pelo trabalho que eu executo e eu me dediquei para isso. E eu acho que eu tive muito sucesso profissional justamente por isso. Hoje, o sucesso ele não mudou, tá? Eu continuo querendo ser reconhecida pelo que eu faço hoje com um olhar diferente, né? Então, as pessoas me reconhecem como diretora, como da executiva da área de recursos humanos, mas eu acho que o sucesso ele não mudou, ele está mais claro que ser sucesso hoje para mim, tá? Então, aí a clareza ela está em qualidade de vida, em eu criar relações confiáveis, eu dedicar tempo para me doar para as coisas que quero e receber isso em troca, sabe? Ter tempo de qualidade, seja eu amo cozinhar, então seja para eu cozinhar, receber na minha casa, que é a minha origem lá, né, do curso de que é receber as pessoas em casa, que é cozinhar para as pessoas que estão na minha casa. Então, para mim, sucesso e até o sonho que a Iane trouxe de empreender, esse sonho de te dar liberdade, mais flexibilidade, no começo você não tem isso, né? No começo, você trabalha muito mais. Por quê? Porque você precisa criar essa base sólida, mas eu tenho certeza que esse sucesso ele vai chegar e essa qualidade que eu busco, que é mais tempo para me dedicar a coisas que eu não me dedicava antes, ela vai chegar. Então, para mim, a realização do sucesso hoje, para mim, é chegar nesse momento, como empresária, que eu possa não fazer tudo, que eu tenha pessoas para fazer, e que eu possa dedicar a doar o meu conhecimento elas, né? E não as outras burocracias que a gente tem que fazer no dia a dia, mas com isso ter esse tempo para eu aproveitar com outras coisas. Para mim também, né? Desenvolver, né? Fortalecer a minha carreira nesse contexto de profissional portfólio, né? Como o Mir comentou. Fazer as atividades que eu gosto, escolher os projetos que eu quero assumir, aquilo que faz sentido, que vai transformar a vida das outras pessoas, mas vai me trazer também realizações. Então, eu acho que sim, né, o sucesso ele muda, né, de repente, com algumas perspectivas diferentes, mas a gente continua nesse caminho, de você ter a sua realização, fazer uma atividade interessante, a gente continua produtiva, nós temos conhecimento, temos bagagem, a gente sabe que a gente tem muito, muito a oferecer e, obviamente, conseguir equilibrar e qualidade de vida para estar com as pessoas que você ama, né? E uma coisa assim que eu sempre coloco, você tem que saber por que você faz e para quem você faz. E hoje eu tenho isso muito claro e eu penso que eu sempre estou em movimento, né? Eu penso isso, eu tenho que estar em movimento, mas eu sempre estou tentando garantir que a direção está correta. Sim. Eu também tenho os meus resultados, meus objetivos, mas estou firme e é uma trajetória incrível, que você vai citando as pessoas, né? Você tem uma vivência muito diferente, ela já é muito rica aqui e não me seguir. Que bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta individual para cada uma de vocês para explorar um pouquinho a carreira de vocês, né? O que vocês estão explorando enquanto consultoras, né, de forma individual. Então, Bibi, eu gostaria de entender que tipo de profissional que o mercado tende a valorizar daqui para frente, levando em consideração, né, que a gente tem uma nova geração no mercado, a gente tem inteligência artificial, a gente tem várias questões, né, que hoje em dia estão influenciando a carreira, né? Então, qual seria esse profissional aí que tem destaque daqui para frente? Eu vejo como uma pessoa de comportamento que olha comportamento, que fala sobre isso em um ambiente completamente hoje, ou massivamente digital, a gente tem vivido pela influência, né, de todas as IAs. Então, eu estava vendo esses dias, eu vou fazer conteúdo, eu vim pensando nisso, né?
vou fazer que tipo de conteúdo, eles têm um olhar para cada coisa hoje que você queira fazer. Eu acredito muito que o profissional no futuro, ou as competências no futuro, são as competências comportamentais e relacionais. Até que se prove o contrário, e a depressão que isso vai, né, existir em algum momento, essa relação ainda que está saindo da festa. Então, você gerir equipes, eu tenho certeza, se fala muito do apagão das profissões para o futuro, mas o apagão, ele acontece a vida inteira. Ele, assim, tem várias cargos e funções que existiram e não existem mais. Então, isso é natural. A velocidade é diferente, mas elas vão acontecer, mas não vai acabar o trabalho, porque vão ter outras profissões nascendo para dar conta de toda essa informatização. Então, eu acho que precisa, então, falando de habilidade, uma disposição das gerações para aprender coisas diferentes. Da pessoa vai demais, não, eu já sou geração baby boomer, eu não quero aprender a mexer no computador. Não tem essa condição. Se você esquece, lembrei do mercado, você tem que aprender minimamente a trabalhar com o mínimo necessário. Então, eu acho que essa disposição para aprender e aprender rapidamente, porque na geração milênio, nas últimas gerações agora, eles estão habituados com isso, mas a minha geração, eu sou geração Z, não, sou X, mas eu me acho baby boomer, porque eu tenho a minha essência é mais velha do que a minha geração em si. E eu acho que primordialmente, você sabe se relacionar. Então, como que os líderes internos? Hoje, a minha defesa sempre foi, o líder, ele é um espelho. Então, ele tem que ter comportamento, ele tem que se olhar no espelho, entender quais são os comportamentos dele, porque tem uma legião que está seguindo ele. Então, quais são os comportamentos que eu preciso para me relacionar, né? E os ambientes saudáveis, hoje, agora, falando de organizações saudáveis, tudo vai levando para relacionamento. Então, eu acho que das competências, mais à disposição, então, para a inovação, para essas novas tecnologias que estão vindo, e relacionamento, comportamento. Como é que você se comporta, se relaciona em ambientes multiculturais, multidiversos, né, de diversidades diferentes, de todas as formas aí, e como você transita, inclusive juntando todas as gerações. É a primeira época que nós estamos, aonde você desde a geração milênio aí trabalhando junto. E é um desafio para os líderes, para as empresas, para o recrutamento, para a retenção, para o engajamento. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente. E não é porque ele não queira, eu não quero trabalhar. Não é que ele não sabe o que é o trabalho que é seu. Sim. Né? A relação da vida dele com o trabalho, com o mundo é completamente diferente da que eu vivi. Então, hoje você não colocaria uma menina de 16 anos fazendo recrutamento. Você não colocaria. Isso há 30 anos atrás, alguém fez isso. E não teve medo. E eu atendi clientes importantes. Clientes importantes que diziam assim, eu quero que ela faça minhas vagas. Hoje eu me acho, né? Mas também hoje eu acho que é temerário. Eu acho que é isso. Que bacana. E eu gostaria de entender, né, você atuando como consultora financeira, qual que é a importância da educação financeira, que é um tema que o brasileiro ele ainda não é um tema tão difundido, né, infelizmente, né, então nem todo mundo tem acesso à educação financeira, né, é um tema que às vezes as pessoas não têm acesso mesmo.
Então, qual que é a importância desse tema e quais são os principais erros que as empresas acabam cometendo nessa área de finanças? Vamos lá. Bem, educação financeira ela é importante tanto para a pessoa física, né, quanto para a pessoa jurídica. E o que eu observo e acompanho, tem diversas pessoas que têm um bom salário, recebem muito bem, mas tem uma forma diferente de se relacionar com o dinheiro, uma forma problemática. Então, o que eu sempre coloco, o dinheiro, ele é, sim, né, um instrumento importantíssimo na nossa vida, você tem que saber se relacionar com ele e valorizá-lo também. Então, são diversas questões aí nesse sentido, mas você conseguir ter uma reunião, olhar para o seu orçamento e desenvolver o seu padrão de gastos de acordo com a sua realidade, vai te dar uma outra visão e vai te levar para um outro patamar. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas querem manter efetivamente um padrão que elas não conseguem suportar. E o problema é, chega no final do mês, muitas vezes aquela verba, aquela receita não dá para passar o mês, daí vai para o cartão, né? Vai para o cheque especial e o pior de tudo, não se faz hoje a sua reserva de emergência, as pessoas não têm. E eu acompanho também grandes executivos com salários elevadíssimos, que eles dependem do seu salário para pagar todos os seus custos. Então, se no próximo mês acontecer, ter uma demissão, aquele salário não está mais disponível, desestrutura a vida dessa pessoa. Então, o que a gente precisa trabalhar sempre é olhar o orçamento de cada pessoa, verificar como está a sua renda e não se limitar, obviamente, a uma renda só. Vamos tentar ver outras formas de aumentar essa renda, né, para que minha qualidade de vida seja melhor e eu possa explorar melhor, né, viajar, desenvolver todos os meus sonhos e trabalhar uma reserva. Né? O brasileiro não tem reserva, investe muito pouco. E eu coloco também sempre para os meus clientes, lembrem da magia dos juros compostos. Gente, o dinheiro no tempo é algo incrível, é fundamental, é valiosíssimo. Né? Colocar o teu dinheiro, deixa lá, faz a tua renda passiva, deixa ela crescer, né? Trabalha para se estruturar dessa forma e é possível. Tá? Eu coloco que é possível sim, independente do salário, né, da pessoa, independente da fonte de renda dela. E com relação às empresas, acompanhando, né, as pequenas e médias, principalmente, primeiro erro é confundir a conta pessoal com a pessoa jurídica. Então, o que acontece? A empresa ela está vendendo, né? O dinheiro está entrando e a pessoa acaba gastando, né, aquele dinheiro como se fosse apenas entradas. Então, não tem uma noção do seu fluxo de caixa, que vai pagar, margem, né? Muitas vezes está trabalhando com uma margem muito ruim, o lucro não acontece, o desespero vem. Porque qual que é a impressão? Você trabalha o mês todo, vende, né, tem uma super energia, mas o resultado não vem. Esse é um dos erros. E o segundo, realmente, é confundir o faturamento com o lucro. Faturei, poxa, cadê? Né? Tô faturando, mas o lucro não está acontecendo. Por quê? Porque você não tem uma análise de custos, né? Está com o custo inchado, né? Enfim, tem diversas oportunidades para racionalizar, né? E conseguir enxugar, né? De forma efetiva, essa operação continuar em andamento de forma saudável e precificar também corretamente seus produtos. Então, são alguns elementos que acabam fazendo toda a diferença para o empresário, que são situações pontuais. E quando a gente senta para estruturar, mostrar esse cenário, com poucas alterações, você já consegue dar um outro panorama e você dá energia, né, para que o empresário ele possa se dedicar à operação dele, né, vender, prospectar clientes, né, mas realizar tudo isso de uma forma correta. E um outro ponto também, vender, mas vender bem e receber. Não adianta você apenas vender. Né? Tem toda essa questão que depois pode impactar no fluxo de caixa. Mas são questões pontuais que, trabalhadas de maneira bem estruturada e tendo o comprometimento do empresário, o resultado vem de uma forma bem saudável e sustentável também. Bacana. E agora, nos encaminhando para o final, né? Eu gostaria de pedir conselhos, né, para vocês repassarem para pessoas que estão passando por essa fase de transição de carreira, né? O que vocês falariam para vocês, né, olhando para trás, assim, se vocês gostariam de ter ouvido mesmo, né?
que ajudaria, muitas vezes, a evitar problemas, erros que vocês acabaram cometendo? Eu acabei dando spoiler lá atrás, mas eu acho que é fundamental quando você vai pensar em empreender, você fazer, sabe, você fazer um planejamento, procurar assessoria de qualidade mesmo. Então, porque imediatamente você imagina que isso não precisa. Você vai precisar fazer essa estruturação lá na frente, quando você tiver essa estruturação. Então, e eu acho que você fazer esse passo antes, que é estruturar, como eu gostaria, pense, eu também fiz um desenho, um plano de negócio. Mas no começo você também não sabe muito bem para onde o teu negócio vai, né? A minha empresa, ela começou outra coisa até ela ser o que ela é hoje, né? Ela tinha ideia, a minha concepção era outra. Mas, então, fazer um planejamento, seja esse preliminar, manter ele atualizado, eu acho que é a grande diferença, que então eu fiz, ela começou de um jeito, e eu atualizando ele teria esses movimentos que eu também seu e ter muito sólido, sabe? Eu acho que fazer uma reserva financeira para que você possa se manter durante o período, porque por o que você percebe, eu particularmente percebo, então eu tenho muitas qualidades como executiva que eu desenvolvi. Só que tem algumas qualidades que eu preciso, algumas skills mesmo, que eu preciso para ser uma empresária, no começo de empreendimento que eu não tenho, por exemplo, fluxo e capital para montar toda essa estrutura e ser, por enquanto, empresa, né? Nós fazendo tudo. Quando você tem esse tempo, é você entender que tem algumas habilidades que você precisa desenvolver. Então, por exemplo, a minha deficiência é comercial. Eu não sei entender. Eu sei falar sobre o meu produto. Eu sei negociar. Negociação sempre foi um ponto muito forte para mim. Mas a venda, trazer o lead, ou trazer ele para ouvir a tua proposta, no meu caso, ainda é um sofrimento. É um sofrimento, porque parece, a sensação que eu tenho é que eu estou pedindo favor. E, de fato, tem pessoas que vão precisar, tem muitas pessoas que vão precisar do que eu tenho para entregar. E eu acho que você entender essas suas limitações e fazer o trabalho de desenvolvê-las, porque independente de qualquer coisa, você precisa saber o que fazer. Né? Você precisa saber aquilo que te falta. Então, quando executiva, as pessoas vêm, os fornecedores querem você. Então, você tem que dizer que você pode ou não pode. Imagina. Agora sou eu pedindo esse horário, entende? Então, eu acho que, para mim, seria um bom planejamento de negócio, uma boa assessoria, e acho que tenho ótimos fontes no Brasil todo, aí, para o sistema Sebrae, enfim, um planejamento financeiro, um folha financeiro e entender, fazer a tua matriz mesmo, tua matriz SWOT, quais são as tuas qualidades, suas forças, fraquezas, enfim, para você identificar para esse novo negócio o que você precisa desenvolver. Vou complementar, que a Bibi colocou, que eu acho fantástico, que é todo, né, toda a minha experiência também calçada aí nessas questões. Eu acho que o que a gente também tem, quando a gente começa a empreender, a gente tem que lembrar que o mundo digital ele é fundamental para que a gente possa existir. Por quê? Quando você tem um CNPJ corporativo, né? Aquilo que eu comentei, eu sou o CNPJ, tenho meu crachá aqui, ok. Quando você vem empreender, as pessoas não conhecem você. Como que elas vão comprar de você? Quem é você? Ninguém quer saber, você trabalhou na empresa XYZ, sueca, americana, não interessa. Você tem que se posicionar, você tem que se mostrar. E isso, para mim, foi um exercício difícil.
Porque assim, gente, eu sempre lecionei, né? Sempre falei para grandes públicos, mas o digital é o diferente para mim e fundamental. Agora as coisas estão andando, mas mesmo Jane Bibi para publicar no LinkedIn, né, que é a rede social que eu mais me sinto à vontade, sempre foi meu caminho natural. Eu falava, gente, mas puxa vida, né? Eu tenho que estar publicando aqui, as pessoas vão estar recebendo que eu estou publicando isso. É estranho, é muito estranho. E eu tive que quebrar primeiro isso, tá? Eu acho que o plano, né, é fundamental saber, puxa, eu também não tinha uma embalagem para o meu produto, eu não conseguia vender meu produto, também não conseguia pensar o que eu vendo, né, o que eu vou melhorar, enfim. Então, são coisas que eu fui aprendendo. E uma coisa que eu observo também hoje no mercado é que tem tantas consultorias, mentorias, né, mostrando como fazer isso, e com valores também que são elevados, são grandes investimentos, e você saber selecionar. E como você consegue também um bom profissional para te assessorar, desenhar todo o teu negócio, o teu posicionamento no digital, embalar, te ajudar a embalar o produto, alcançar bons leads, trabalhar a questão de venda, isso eu acho que te ajuda. Eu tive que caminhar muito ainda para chegar, né, num bom profissional confiável, para conseguir me ajudar aí nesse sentido. Mas sim, eu acho que são pontos muito desafiadores, principalmente para quem é do mercado corporativo, para que os fornecedores sempre vinham até nós. E a gente definia agenda, a gente definia um momento de retorno. Hoje você manda uma proposta, você tem que entender o teu cliente, o momento que ele vai dar, que não vai ser amanhã, que não vai ser depois, e como que você vai abordar, como que você vai passar uma proposta, como que você vai elaborar uma proposta, como que você vai precificar uma proposta de maneira correta, para que você não se deprecie também, né, não fique fora já do jogo rapidamente. Então, são vários desafios que você vai aprendendo, mas eu acho que você procurar um profissional conhecido, né, confiável para te estruturar nesse primeiro momento como mentor, eu acho que faz toda a diferença. Certamente. Com certeza. Então, chegamos ao final, né? Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Foi uma conversa excelente, eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa, né? Porque está passando muitas vezes por essa fase tão difícil de transição de carreira. E desejamos muito sucesso para vocês, né? Esperamos que vocês continuem impactando a sociedade, já estão, né? E gostaria de agradecer também a Bindflow, que é a patrocinadora desse episódio. Clique aqui no QR Code que está aparecendo na tela para que você possa conhecer as soluções da Bindflow. E a gente espera vocês no próximo episódio.